Olá, boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Escola Pequenas Empresas, a EPE. Como já sabem, né, toda quarta-feira eu estou realizando essa live aqui para que a gente possa conversar a respeito de assuntos aí relacionados aos nossos negócios, como podemos crescer nossos negócios, como podemos estar em constante evolução, em constante crescimento. Afinal, sabemos que esse deve ser o foco, esse deve ser o foco de nossas empresas e também o nosso foco enquanto pessoas, né? O nosso foco pessoal, a evolução, o crescimento. Então sejam todos bem-vindos, boa tarde a todo mundo, todos que estão entrando. Já compartilhem também essa live com outras pessoas, com outros empreendedores. Cliquem no coração, no aviãozinho, porque assim vocês me ajudam, né, a chegar com esse conteúdo a mais e mais pessoas que estejam aí, de fato, querendo ter aí formas, né, caminhos, maneiras, métodos para a gente ter uma empresa lucrativa, em crescente crescimento e também uma empresa que nos ofereça aí toda essa leveza e prazer de empreender. Aliás, pessoal, todo mundo já sabe que o que eu sempre defendo aqui é um empreendedorismo de leveza, um empreendedorismo de prazer, um empreendedorismo que a gente não é escravo de nossos negócios, um empreendedorismo que a gente não fica só apagando incêndio, porque nada justifica a gente ter uma empresa na qual a gente não consegue se orgulhar, não consegue viver uma vida tranquila, equilibrada, leve. Eu não defendo esse tipo de empreendedorismo, eu não acho que é assim que a gente consegue, né, de fato ser feliz no propósito que a gente determinou, que é ter uma empresa. Então, essa jamais vai ser a minha defesa. Eu sempre vou defender um empreendedorismo que tem sim os seus desafios, que tem sim os seus obstáculos, que tem sim os seus enfrentamentos. Porém, a gente consegue, né, viver aí com esses desafios sempre de uma forma leve, de uma forma produtiva e principalmente de uma forma em crescente crescimento e principalmente de uma forma que a gente está evoluindo, melhorando a cada dia. Eu acredito muito nessa questão da gestão como o pilar, né, para que a gente possa de fato ter essa melhoria contínua. E é a partir da gestão, da metrificação, do acompanhamento, do nosso desempenho que a gente vai de fato implementando aí a melhoria contínua, que nada mais é do que você a cada dia ser melhor, você ser hoje melhor do que foi ontem. E essas lives então que eu estou realizando aqui, elas são lives com foco nisso, com foco desse aprimoramento, com foco desse crescimento, com foco dessa melhoria contínua. Eu espero que eu esteja ajudando e contribuindo aí na jornada empreendedora de vocês e que vocês estejam de fato colhendo aí aprendizados, mas acima de tudo que vocês estejam colocando isso em prática. E inclusive hoje nós vamos falar muito sobre como colocar isso em prática, né? Como evitar que a gente fica ali sempre procrastinando, empurrando com a barriga o que a gente precisa fazer, como sermos pessoas mais disciplinadas, como sermos aí pessoas que realmente executam o que precisa ser feito dentro do que a gente determinou, né? Então eu falo que na verdade são duas chaves que a gente precisa virar, né? Primeiro, o saber o que fazer e o segundo é o fazer. Quando a gente sabe o que faz, o que tem que ser feito, ou seja, quando a gente tem essa clareza e quando a gente faz o que precisa ser feito, pode ter certeza que a gente descobriu a fórmula, não gosto da palavra fórmula, né? Mas que a gente descobriu aí o caminho do sucesso, o caminho para a gente viver verdadeiramente de acordo com os nossos valores, verdadeiramente de uma forma mais leve, prazerosa e colhendo resultados cada vez mais extraordinários. Boa tarde a todo mundo que está entrando, quem está falando que eu ajudo sempre, que bom, espero realmente que eu possa então estar sempre aí contribuindo mais e mais no dia a dia empresarial, né, no dia a dia da empresa de vocês. Quem tem
aí dedicado, né, o tempo, como a Valéria que está sempre aqui me acompanhando, toda quarta-feira, 1 hora dedicada a esse aprendizado, dedicado aí a essa melhoria, eu tenho certeza que já está na evolução, já está no processo e que a gente junto aqui consegue colher melhores resultados, porque o jogo sempre será do longo prazo, gente. A gente sempre precisa plantar para colher, né? Então, quando a gente planta, a gente vai colher. A gente tem que mudar um pouquinho esse foco do curto prazo, do prazer momentâneo, de sempre, deixa eu entrar aqui agora para ter uma solução mirabolante que vai resolver o meu problema e que, pum, vai tudo mudar. Isso não existe, né, gente? Isso não existe. Todos nós sabemos que a gente precisa plantar para colher. A lei da semeadura é a mais antiga que tem aí no mundo, é a que está sempre aí. A Valéria até levantou a mãozinha ali, né? Então, a lei da semeadura, ela já está aí. Na verdade, a gente tem que ter sempre esse olhar futuro, né? Então, assim, a gente está plantando hoje para colher lá na frente. Se você não está satisfeito com os resultados que você está tendo hoje, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, você precisa começar a plantar hoje para lá na frente colher os resultados que você deseja. Não tem como a gente achar que vai ser assim, de um dia para o outro, que vamos virar uma chavinha, vamos fazer isso aqui, que tudo vai mudar. Não existe isso, não existe. Então, a gente sabe que precisamos plantar para colher. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Érica Munhoz, eu sou a fundadora então da Escola Pequenas Empresas, a EPE. Eu sou obstinada em formar empreendedores de sucesso. Lembrando que sucesso, eu sempre falo, que é viver de acordo com os nossos valores, é a gente ter clareza daquilo que é prioridade importante pra gente. E uma vez que a gente tem essa clareza, uma vez que a gente sabe definir quais são as nossas prioridades e o que de fato é aquilo que nos importa, uma vez que a gente tem isso claro, nós vamos empreender várias ações e atividades para conseguir tornar aquilo ali, aquela prioridade de fato executada, ou seja, de fato vivenciada, vivida por vocês. Então, eu defendo isso. Empreendedores, né, que são empreendedores de sucesso, lembrando que sucesso sempre será você viver de acordo com seus valores e a gente ter essa clareza de quais são os nossos valores, aquilo que é prioridade e importante pra gente. Ó, a Eva tá dando boa tarde aí, daqui a pouquinho tô chegando aí, hein? Bom, então, isso que eu defendo, esse que é o meu propósito, é por isso que eu acordo todos os dias, levanto da cama todos os dias com esse propósito, com esse foco, com isso em mente sempre, em formar empreendedores de sucesso, pessoas que vivem de acordo com os seus valores, que ali estão bem satisfeitas, vivendo a vida que realmente queriam viver, né? Então, como eu disse, foco sempre na clareza e no que precisa ser feito, né? Saber o que fazer e executar e evitar essa procrastinação, esse não fazer, né? Porque a gente pode até não fazer naquele dia. Então a gente pode até falar assim, hoje eu não vou fazer isso, mas de uma forma consciente, planejada, harmônica e feliz de saber, olha, isso é o que eu não fiz hoje porque realmente não era algo para eu fazer hoje. Não estava nos meus planos, por isso que eu estou sempre defendendo aqui a organização, o planejamento, a rotina. Aliás, gente, deixa eu só comentar uma coisa para vocês aqui. Não existe sucesso, ou seja, viver de acordo com seus valores, de forma lucrativa, feliz, alegre, com aquilo que é prioridade e o que é realmente importante para você, sem rotina. Não existe, simples assim, não existe. E quem fala que, não gosto de rotina, eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas, isso é engessar a vida, está na verdade tampando os olhos de uma coisa que não é real. Porque, a bem da verdade, todos nós vivemos dia após dia numa eterna rotina, numa eterna desenrolar das ações, de padrões comportamentais, que a rotina nada mais é do que padrões comportamentais que nós vamos repetindo dia após dia. A grande sacada é quando a gente tem clareza dessa nossa rotina e a gente consegue entender quais são
que faz parte dessa rotina, que são hábitos ruins e o que são hábitos bons. Porque rotina todos nós já vivenciamos, querendo ou não querendo. E o sucesso, ou seja, o viver de acordo com os seus valores e as suas prioridades, nada mais é do que você identificar quais são os seus hábitos que são de fato aqueles que são importantes para vocês e que têm valor para você. E aí, a partir do momento que você identifica isso, você vai todos os dias executar aquilo ali de uma forma consistente, de uma forma trivial, de uma forma fazer o que precisa fazer. E muitas vezes a gente identifica dentro desses hábitos, hábitos que talvez a gente não, assim, poxa, não é tão gostoso de fazer, não gosto muito de fazer, mas a gente sabe da importância dele, a gente sabe que precisa fazer, e aí o que a gente faz? A gente faz, mesmo sem gostar. E a partir do momento que a gente faz, mesmo sem gostar, mas consciente de que aquilo ali é importante fazer, nós vamos fazendo, e aquilo vira um piloto automático, e quando você menos percebe, um hábito que você achava que era ruim, que você não gostava, você passa a gostar. Então eu posso dar aqui inúmeros exemplos. Então eu vou dar um exemplo pessoal como um exemplo voltado para a empresa, né? Então vamos pensar atividade física. Muita gente reclama que não gosta de fazer atividade física, seja musculação, seja qual for, né? Geralmente caminhada mais leve, todo mundo acaba gostando. Vamos falar musculação. Muita gente não gosta de fazer musculação. Mas, gente, todos nós sabemos que é necessário fazer essa bendita musculação, né? Principalmente nós aqui que já passamos da casa 200, né? Dos 40, nós já passamos dos 40, né? Então, que eu sei que a maioria dos meus seguidores aqui tem mais de 40. Pelo perfil, pelo que eu acompanho, né? Nos insights do Instagram e aqui do YouTube, eu sei muito bem que todo mundo tá passando dos 40 aí, a maior parte. Então a gente sabe muito bem, principalmente mulher, precisa fazer musculação. E a gente tem essa mania de falar que a gente não gosta de fazer e que a gente não vai fazer. Só que musculação é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. E não é? E eu descobri que a atividade física é um hábito angular que precisa ser feito sim todos os dias, porque ele desencadeia uma série de outros hábitos positivos que a gente precisa realizar. Então, por exemplo, se a gente deixa de fazer a academia naquele dia, provavelmente a gente vai se alimentar mal, provavelmente a gente não vai beber água, provavelmente a gente não vai dormir. Então, ele é um hábito angular que, quando não feito, desencadeia outros hábitos ruins em sequência. Então, a gente alimenta mal, a gente dorme mal, a gente não bebe água. Então, ele é um hábito angular. Então, o hábito angular é aquele que, quando feito, né, desencadeia uma série de outros hábitos. Então, o hábito angular pode ser positivo ou negativo. Então, a gente tem esse hábito, muitas pessoas, de falar que não gosta de fazer musculação. E eu tô falando isso com propriedade porque eu era uma pessoa que sempre falava isso. E aí, a partir do momento que a gente sabe que precisa fazer porque é importante para a nossa saúde, mesmo a gente não gostando, a gente faz. Simplesmente pelo fato da gente ser adulto, não sermos crianças. Não sermos crianças que não fazem o que querem, né? Então, nós somos adultos, nós precisamos fazer, então a gente começa a fazer. Então, quando a gente vira essa chavinha na nossa cabeça e a gente busca entender que a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente sabe da importância dela, da prioridade que ela tem, da importância que ela tem na nossa vida e que ela vai desencadear uma série de outros resultados positivos, nós passamos a fazer mesmo sem gostar, mesmo sem ter vontade. A gente faz porque tem que fazer. E aí, todos os dias, na disciplina, você vai lá e começa a fazer. E aí a gente vai falar com mais afinco aqui como ter essa disciplina e como não procrastinar essas ações, tá? Nós vamos falar mais afinco, mas esse é um exemplo. Então, um exemplo para o lado pessoal, atividade física. Vamos pegar um outro exemplo para nossas empresas. Controle financeiro. Controle financeiro é algo que nós precisamos fazer em nossas empresas todos os dias. Assim como a atividade física é um hábito angular para a nossa vida pessoal e que desencadeia uma série de outros resultados, o controle financeiro é um hábito angular para as nossas empresas.
você não pode fazer controle financeiro só uma vez por mês. É algo que precisa ser feito todos os dias. Não vendeu, não tem conta para pagar, mesmo assim, aquele hábito de ir lá, conferir seu extrato, de conferir se teve alguma entrada de receita, se você realmente não tem alguma conta para pagar, ele precisa ser feito. Porque quando nós não temos esse hábito angular, essa falta de controle financeiro desencadeia uma série de resultados negativos para a sua empresa. Assim como o hábito de sempre conferir o controle financeiro diariamente desencadeia uma série de resultados positivos para a sua empresa. Então, o não fazer desencadeia resultados negativos. O fazer desencadeia resultados positivos. Então, é algo também que a gente precisa fazer todos os dias e que eu sei que muitos empreendedores, principalmente as pessoas que que não vieram dessa área financeira, que geralmente o empreendedor é uma pessoa muito técnica naquilo que ela faz ali. Então, por exemplo, uma esteticista, ela é muito técnica, né? Ela é esteticista, ela gosta de fazer aquela coisa de limpeza, mas ela não tem muito esse hábito de financeiro. Então, normalmente, um empreendedor, ele não gosta dessa parte financeira. E eu falo da experiência aqui com as minhas consultorias também, geralmente é um calo grande essa parte aí do financeiro. E aí o empreendedor, ele sabe da importância dele realizar esse controle financeiro, ele sabe da importância dele ter rigor no controle das despesas, né, das receitas, ele sabe da importância que aquilo ali faz para o negócio dele e mesmo assim ele vai lá e não faz. Ele não tem esse hábito angular, esse hábito que vai desencadear resultados positivos quando bem feito ou resultados negativos quando não feito. E aí agora eu quero que vocês interajam aqui nos comentários me falando por que mesmo a gente tendo a consciência da importância daquilo ali, mesmo a gente tendo consciência do que aquela atividade desencadeia, seja para o nosso lado pessoal quanto para o lado da nossa empresa, mesmo a gente tendo consciência daquilo ali, o que nos impede diariamente de fazer o que precisa ser feito? Aí agora eu quero escutar de vocês. Eu tenho, obviamente, várias fontes aqui, experiências próprias, experiência dos meus empreendedores de consultoria e mentoria também, mas eu queria que vocês também interagissem aqui e me falassem. Por que vocês, e aí depois eu falo de mim, por que vocês, mesmo com a consciência do que precisa ser feito, vocês procrastinam e não fazem aquilo que precisa ser feito? Quem vai falar aí? Vamos ver, porque tem um delay, né? Então, às vezes demora. Vamos ver se quem que vai falar, se é que alguém vai falar aí, né? Porque também muitas vezes, desculpa, gente, não fui beber água, engasguei com a água. Muitas vezes também eu observo que a gente também não tem muita clareza dos motivos que fazem a gente procrastinar. Muitas vezes também quando eu faço essa pergunta, a pessoa não consegue responder, porque isso também não é claro, não sabe. Ou aparece assim, não, porque eu tô sendo engolida pela rotina diária, são muitas coisas que eu tenho para fazer na minha rotina, muitos papéis que eu desempenho, e aí eu não consigo conciliar tudo, ou eu não sei, eu me perco no meio. Aí a Mônica colocou, eu procrastino meus cuidados pessoais. Não, ok, mas por que você acredita que você procrastina nesse aspecto dos cuidados pessoais? Porque você sabe da importância, mas o que faz com que você procrastine isso? Faz com que você não faça aquilo ali que tem que ser feito? É isso que eu quero saber, o porquê. Se a gente tem essa clareza desse porquê, essa reflexão, primeiro que essa reflexão de se questionar, né, por que a gente não faz aquilo ali, mesmo sabendo que precisa fazer, é algo que vai facilitar a gente agir na causa, inclusive, para fazer.
Então eu quero saber o porquê que você acha que você procrastina com seus cuidados pessoais. É isso que a gente tem que tentar refletir aqui. Eu quero que vocês me falem, tá? E aí, então eu tô colocando aqui, né? O que aparece sempre, muitas pessoas não sabem por que elas não fazem o que elas precisam fazer. Muitas pessoas não sabem nem por que aquilo ali ficou tumultuado e elas não executam. Acredito que a própria falta de uma rotina definida, a Eva colocou. Sim, isso também é um motivo, né? Às vezes, como eu falei aqui, às vezes a gente é engolido pelo dia a dia, a gente é engolido pelas coisas que a gente tem que fazer. Então o dia começa, a gente não parou, não pensou aquilo ali, aí uma pessoa te chamou para fazer tal coisa, aí você faz, aí o seu filho te chamou, aí você lembra que tem comida para fazer, aí você lembra que tem que preparar alguma coisa, aí um outro cliente te liga, e aí quando você viu, você foi engolido pelos papéis que a gente desempenha no nosso dia a dia e pelas pessoas que interagem com a gente, né? Então esse é um motivo que eu vejo muito, e eu acho que tem muita relação com o que a Eva falou de não ter realmente essa rotina definida. A Mônica falou porque não se tornou um hábito, ou seja, porque realmente não faz todos os dias a rotina, que a gente tá falando também, né? Não faz todos os dias, e aí aquilo ali não virou um hábito. Porque o hábito, lembra, só que uma coisa para falar com vocês, hábito todo mundo tem, porque hábito, o que é? É algo que a gente faz todos os dias, e muitas vezes tem coisas que a gente faz todos os dias que a gente nem percebe que está fazendo todos os dias. Então, por exemplo, o despertador de soneca tocou, apertou o soneca várias vezes e continuou dormindo. Às vezes você nem percebe, mas isso é um hábito que você faz. Algo que você faz todos os dias. Por exemplo, levantar da cama, começar a trabalhar e não arrumar a cama. Isso é um hábito. É algo que você faz todos os dias que você nem percebe que está fazendo. Então, na verdade, hábito todo mundo tem. A grande questão é a gente incorporar aquilo, trocar o hábito ruim pelo hábito positivo e incorporar aquilo na nossa rotina. A Eva falou assim, e no final do dia você tá exausta e fica com o sentimento de que não fez nada. Sim, porque como você foi engolida pelo dia a dia, bate a frustração depois de você, poxa, mas e aí? O que eu realmente queria ter feito eu não fiz. O que realmente era importante para mim eu não fiz. E aí sim, bate essa frustração, bate esse sentimento de que o que realmente você queria ter feito, você não fez e que você foi engolida pelo dia a dia. Então, sim, tem a ver com... Só quero repetir isso porque muitas vezes a gente acha que nós não temos hábitos definidos. E eu quero deixar claro que sim, nós temos vários hábitos. O nosso dia é formado de hábitos. Inclusive o fato de você terminar o dia, todos os dias, frustrada, porque com sentimento que não deu conta de fazer o que tinha que ser feito, é um hábito. Percebe? É algo recorrente, porque o hábito nada mais é do que algo que você faz com consistência. Então, todos os dias você termina com essa frustração, você está tendo o hábito de ter essa recorrência, de ter isso aí, né, como o pilar, vamos falar assim, o que está sustentando o seu dia a dia. Então, o fato, por exemplo, de não fazer a atividade física que você tinha que fazer, então tudo isso é um hábito, só que um hábito ruim. Então agora, o que eu quero que a gente converse, que a gente tento trazer à luz aqui para vocês, de como a gente vai mudar isso, porque eu percebo muito que os resultados que a gente não está tendo em nossa empresa, que são os resultados de lucratividade, os resultados extraordinários, os resultados que realmente são de crescimento contínuo, ou os resultados também em nossas vidas pessoais, a gente não está tendo aqueles resultados que a gente tanto deseja, são sim baseados muito nessa rotina e nesses hábitos ruins que estão incorporados, né, nesses padrões comportamentais que estão incorporados em nosso dia a dia. E que pra gente mudar então um hábito, pra gente mudar então um resultado,
ou seja, estar satisfeito, terminar o dia com a sensação de dever cumprido, fiz o que eu queria fazer, né? Fiz o que eu precisava fazer. Então, terminar o dia com essa sensação ou estar colhendo resultados positivos na saúde financeira do seu negócio, estar em crescente lucratividade, em crescimento, tem a ver com essas mudanças comportamentais, tem a ver com troca de hábitos ruins por hábitos bons. E aí, aqui nós vamos falar o pulo do gato para a gente realmente executar aquilo ali que a gente quer fazer, realmente terminar o dia com essa sensação boa e colher esses resultados positivos, né? Esse plantar para colher a positividade. Então vamos lá. A primeira coisa para a gente fazer é o que a gente já está fazendo aqui, né? Nessa nossa conversa, nós já estamos refletindo, tomando consciência de que todos nós, dia a dia, somos formados por padrões comportamentais que acompanham o nosso dia a dia. Então, tomar essa consciência é o primeiro fato, porque muitas pessoas não querem tomar essa consciência, então falam assim, não vou tomar não acho que é isso, então não incorpora isso, não reflete sobre isso, e aí resultados diferentes não como seriam alcançados se você continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas condutas, com as mesmas formas de lidar no seu dia a dia. Então, resultados diferentes precisam de estratégias diferentes. Então, o primeiro passo é essa reflexão. Vocês, por exemplo, que estão aqui ao vivo, vocês já estão se permitindo a essa reflexão. Vocês já estão aí interagindo e tomando essa consciência, né? Então, esse é o primeiro fato. Primeira questão, refletir sobre todos nós somos formados por hábitos, por rotinas, até porque o nosso cérebro, ele gasta 25% de toda a nossa energia. Então, é muita energia que ele precisa consumir. E para isso, ele precisa fazer muitas coisas no piloto automático. Ele quer fazer muitas coisas no piloto automático. Então, tomar essa consciência é o primeiro passo. Ok. O segundo passo então, deixa eu saber aqui o que eu quero fazer. E aí, é você ter clareza, aí vem essa palavra clareza, que vem da parte da reflexão, né? O que de fato é importante para você? O que de fato tem valor na sua vida? Então, exemplo, família tem valor na minha vida. Família é algo que eu priorizo muito. Então, se família tem valor na sua vida, concorda que o primeiro fato é que você vai querer estar bem, né? Fisicamente, na saúde física, na saúde mental. Você vai querer estar bem para interagir com a sua família. Então, se família é um foco muito importante para você, o que você pode fazer, né, para estar bem consigo, para dar sempre o melhor para a sua família? Então, a primeira clareza. Não, a outra coisa, a minha empresa é algo muito importante para mim. Por quê? Porque eu estou deixando um legado para os meus filhos. Eu quero realmente construir algo que vai deixar para eles, que vai dar uma independência financeira para eles. A empresa para mim é muito importante porque independência financeira para mim é muito valioso. Eu quero ter essa liberdade de não ficar tendo que ficar contando moedinha para pagar boleto. Eu quero realmente viver uma vida assim, sem muita preocupação financeira, saber que a minha empresa está rodando, que a minha empresa está ali gerando caixa e que eu consigo, na hora que eu puder, fazer uma viagem, que eu não fique sempre ali, sabe, contando mesmo, vai sobrar dinheiro, vai sobrar não sei o quê. Então eu quero ter uma empresa lucrativa que me gere essa independência financeira para mim, para os meus filhos, para o legado que eu vou deixar, para o legado que eu vou deixar para o mundo. Então, definir o que é de fato prioridade para você. Muitas vezes, a falta dessa clareza, a falta do que é realmente importante para você, o que é sua prioridade, faz com que você seja engolido pela rotina. Porque, por exemplo, se você não tem clareza
de que a sua família é importante para você, que a sua saúde física é importante para você, que essa saúde mental é importante para você, que a sua independência financeira é importante para você, por que você vai fazer uma coisa? Por que você vai fazer musculação? Musculação por si só é péssimo. Ninguém quer fazer musculação. Você não vai acordar e vai falar, vou fazer musculação porque eu amo musculação. Não existe isso. A pessoa faz musculação porque ela sabe que para ela precisa de saúde, ou porque ela valoriza o estético, ela quer estar bonita, ela quer estar bem, tá sentindo bem com ela. Então, essa clareza é importante. Ninguém acorda e fala assim, nossa, eu vou fazer a gestão financeira da minha empresa hoje porque é muito legal fazer a gestão financeira da minha empresa. A gente faz por um propósito. A gente faz porque a gente sabe que o controle financeiro vai gerar essa independência financeira para vocês. Então, assim, quando a gente não tem essa clareza, quando a gente não sabe o porquê a gente está executando tal coisa, as chances de você fazer aquela coisa diminuem por completo. Diminuem por completo. Porque ninguém vai acordar cedo ou dormir cedo simplesmente porque é bom acordar cedo e dormir cedo. Ela vai fazer tudo que a gente faz na nossa vida tem um porquê. Então, quando a gente traz essa clareza, quando a gente faz essa pergunta, por que isso daqui é importante para mim? Por que eu preciso fazer isso? Né? Qual a relevância isso tem? Então, a gente está falando aqui, ó, a primeira coisa é, né, ter a consciência de que nossa vida é uma vida baseada em rotina, em hábitos, e que a gente precisa fazer porque o ser humano, a fisiologia nossa é para isso. A gente é um repetidor de hábitos, de padrões comportamentais. E a segunda coisa é a gente entender que precisamos definir as nossas prioridades, precisamos definir aquilo que é de fato importante pra gente, aquilo que é valor, ter essa clareza. Até porque, gente, vou deixar uma coisa aqui, dita aqui, que é muito importante a gente entender. Quando a gente não tem essa clareza, quando a gente não sabe o porquê que a gente está fazendo alguma coisa e a gente faz aquela coisa só por fazer, aquilo ali não vai perdurar, ele não vai virar o hábito e a rotina e a disciplina que a gente tanto está falando aqui. Oi, Marcelino, você estava sumido, boa tarde. Então, nós precisamos ter essa clareza, porque nós só vamos conseguir ter essa disciplina e ter uma motivação para executar algo quando a gente entende o que é a nossa prioridade, que a gente entende o que é importante para a gente. Vamos pegar a etimologia da palavra motivação. Motivação, um motivo para a ação. Então, o porquê você vai agir, mesmo você não gostando. Quando você tem um motivo para fazer algo, você faz mesmo não gostando daquele algo, porque você tem essa clareza, porque você tem para você o que é importante, né? Então, eu estou executando, por exemplo, todos os dias eu estou treinando, estou indo para academia, porque para mim a minha saúde é fundamental, porque eu sei que eu preciso estar bem para todo o resto que tem valor para mim, que é, por exemplo, cuidar da minha família, cuidar da minha mãe, cuidar do meu marido, cuidar da minha filha, cuidar da minha irmã, cuidar das pessoas que eu amo. Tem valor para mim eu ter saúde física e mental para fazer aquilo que eu amo, que é estar aqui com vocês, ajudando outros empreendedores, transformando a vida de outros empreendedores, formando empreendedores de sucesso. Então eu sei que eu preciso estar bem. Então eu treino todo dia na academia, não é porque eu amo musculação, é porque eu tenho um motivo para agir. Eu tenho algo que é importante para mim, que é estar bem fisicamente, para me sentir bem, para cuidar da minha família e para cuidar dos empreendedores que eu tanto tenho propósito em fazer isso daqui. Então, quando a gente não tem essa clareza, a gente procrastina, porque a gente não toma essa consciência do que é de fato importante para a gente. Então, essa clareza, ela é fundamental, tá? Então, entender que o hábito, que todos nós vivemos em rotinas, que rotina faz parte, mesmo quem não acredita que rotina é um saco, rotina não sei o que, não gosto dessa vida. O repetir isso já é uma rotina.
Então, a grande questão é a gente trocar esses hábitos ruins pelos hábitos bons. Segundo, a gente ter essa consciência, né, do que é de fato importante, ter esse clareamento. Por isso que eu estudo muito filosofia, porque a filosofia, na verdade, ela traz pra gente essa reflexão, né? Ela traz pra gente estar o tempo inteiro nos questionando, estar o tempo inteiro perguntando, refletindo, por que eu tô fazendo isso, né? O porquê que eu todo dia acordo e ligo soneca? Por que eu não acordo e já levanto, já acendo a luz, já tomo banho gelado, já molho a cara? Por que eu acordo todos os dias e aperto soneca? Então, essa reflexão, né? Essa reflexão, esse refletir é extremamente importante. E aí, eu separei aqui, ó, um pedacinho de um trecho aqui para vocês que eu queria trabalhar, que é o seguinte, porque, deixa eu ver, onde que eu coloquei? Oh, agora ficou aqui. Eu sempre trago, eu tô falando que nessas lives que a gente tá realizando, né? Aí eu tô sempre trazendo aqui fontes, né? Fontes aqui de estudo e frases pra gente refletir também e pensar juntos, tá? Então, olha lá, eu trouxe aqui. Tem uma pesquisa que tá nesse livro aqui, ó, A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, que fala o seguinte: por que as pessoas brilhantes são as que mais procrastinam, né? Então, assim, falo assim, geralmente as pessoas mais inteligentes e sensatas são as que têm o maior número de decisões pendentes na sua vida e sua lista. Então, assim, vamos falar assim, uma coisa positiva aí. Se você tá procrastinando demais o que você tem para fazer, provavelmente é porque você é muito inteligente e muito sensato. Ó, tá vendo? Tem aqui falando aqui. Então, aí ele diz o seguinte: então, é verdade que as pessoas mais inteligentes e sensatas são as que têm o maior número de decisões pendentes em suas vidas e em suas listas. E por quê? Porque pense em como nosso corpo reage às imagens que temos na mente. Parece que o sistema nervoso não consegue distinguir a diferença entre uma boa ideia imaginária e a realidade. Então, pessoas inteligentes têm a capacidade de surtar mais rápido e de forma mais dramática que as demais. Então, por quê? Porque o nosso corpo está o tempo inteiro imaginando, criando em criatividade, formando coisas para entender aquele processo ali. Então, ele fica o tempo inteiro trabalhando. Então, normalmente, uma pessoa que procrastina demais, geralmente são as mais inteligentes, mais sensatas, porque elas têm tanta criatividade e formulam tantas coisas que aquilo ali fica passando na cabeça dela e ela não sabe, e ela fica imaginando e acaba não fazendo o que precisa ser feito. E aqui, então, qual que é o pulo do gato, né? Qual que é o pulo do gato pra gente entender como mudar isso, né? Como, se a gente já sabe que rotina todo mundo tem, que a gente tem que trocar hábitos ruins pelos hábitos bons, que a gente precisa ter um motivo para agir, que a gente precisa decidir, né, ter clareza desse porquê, se perguntar, fazer essa reflexão o tempo inteiro. O terceiro passo, então, na hora que você fizer a sua lista de coisas que você gostaria de realizar, né, na hora que você fizer essa lista de coisas que você tem pendente ali, ao invés de você colocar nessa lista assim, só como um tópico, então, por exemplo, assim, arrumar o meu quarto, contratar uma nova vendedora, trabalhar com novos clientes. Quando a gente coloca assim, o que acontece? Nós ficamos imaginando o trabalho que aquilo ali vai dar. Aí você fica assim, nossa, mas imagina só, eu vou ter que contratar a vendedora, mas a mão de obra tá tão difícil, aí depois eu vou ter que treinar essa pessoa, não sei se ela vai dar certo, aí depois tem um período de experiência, será que vai funcionar? Então, a gente já fica ali confabulando um monte de coisa, e aí acaba que aquilo ali que precisa ser feito, acaba não sendo feito, acaba sendo procrastinando. Então, você já sabe que você precisa já sabe que você tem que inserir aquele hábito no seu dia a dia, já sabe que é um hábito que você tem que fazer contato com vendedores, candidatos, mas você não faz.
Você já sabe que você o porquê, o motivo para aquilo ali, a importância daquilo ali para você, mas você não faz. E aí, por quê? Porque muitas vezes você tá vendo quão complicado é fazer aquilo ali, você tá criando tantos empecilhos e tá vendo aquela coisa, o trabalho que tem aquilo ali e pensando só, né, no final e a dificuldade que aquilo ali tá tendo. Lembrando que nós somos, então, pessoas que procrastinam mais, são as mais inteligentes, mais sensatas, né? Porque elas têm mais ainda essa criatividade aí, porque elas têm mais confabulam muito mais, né? Ficam muito mais pensando e acabam não fazendo. Então, qual que é a dica aqui? Uma vez que você já sabe que você tem que fazer sempre, uma vez que você já sabe que você tem o teu propósito, a dica aqui é a gente quebrar aquilo ali. É sempre pensar na próxima ação que você precisa fazer, diminuir aquilo ali, não ficar, na hora de você pensar, confabular isso tudo que pode acontecer, nesses empecilhos todos, e no trabalheira que pode dar para você executar aquilo, você fala assim, não, beleza, mas o primeiro passo que eu posso fazer disso daqui, né? Então, o primeiro passo é contratar novos vendedores, não é uma próxima ação, porque isso é muito genérico, isso é muito amplo. Tem muito mais coisas envolvidas até você chegar de fato a contratar um novo vendedor para sua empresa, a contratar uma nova funcionária para sua empresa, a contratar qualquer que seja funcionário, que às vezes a gente fica assim, tipo mão de obra. Então, tem muito mais coisa antes para você fazer. Então, qual que é a pequena coisa, a primeira pequena coisa que você pode fazer nesse aspecto? Então, é quebrar. Então, nesse caso, por exemplo, seria conversar com uma pessoa para pegar indicações de colaboradores. Quebra no menor coisas que você pode fazer. E aí, na hora que você vai quebrando essa coisa que você está confabulando, aí você já está confabulando, pensando nos problemas, já pega o caderninho e já vai anotando como quebrar isso. Aí você já vai confabulando, anotando. Então, anotando todas as coisinhas que você precisa fazer, o que acontece? Quando você quebra isso, você já tem uma primeira ação que é muito mais simples do que aquela, contratar um novo vendedor. E aí, simplesmente, você vai usar as artimanhas do planejamento e da organização que eu tanto falo aqui na Escola Pequenas Empresas, né? E aí você vai colocar, então, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer isso. E aí, obviamente, tem mais desdobramentos aqui, que a gente pode ainda aprimorar mais isso daqui, trabalhar em cima de contextos, né? Coisas que você vai fazer na rua, coisas que você vai fazer no computador, mas não vou entrar nesse âmbito aqui. O que eu quero dizer é, na hora que você estiver confabulando nas dificuldades para executar aquilo ali, quebre e determine quebrado quais são essas atividades. Então, o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta. Então, por exemplo, eu preciso começar uma atividade física, beleza. Então, mas quebre isso daí. Como que você vai quebrar? Então, vou primeiro fazer os orçamentos, vou ver quais locais que pode fazer, né? E aí já começa a falar, então na segunda eu faço isso, na terça eu faço aquilo, tá? Aí eu começo. E aí dá o primeiro passo, já vai lá e já executa aquilo ali. Então, quebre, trabalhe com listas, tá? Com listas, trabalha com a quebra daquela atividade. Olha, eu vou dizer que isso tem funcionado para mim há anos. Há anos que eu estudo sobre produtividade, sobre evolução, crescimento, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios, gestão. Então, como fazer para ter mais resultados, com menos esforços, com menos tempo, né? Então, como ser realmente uma pessoa mais produtiva, como ser uma pessoa que vai alcançar mais resultados. E aí, eu posso dizer que essa técnica de quebrar a coisa, de pegar um papel e de quebrar aquilo que parece muito grande em pequenas coisinhas, né? E aí eu não faço um papel porque eu acho que dá mais trabalho depois de passar limpo. Eu gosto de fazer sempre do Excel, gosto da minha planilha de Excel. Então eu pego essa planilha de Excel e falo,
Poxa, eu tenho um evento para organizar desse cliente aqui, mas quais são cada um dos passinhos que eu tenho que fazer? Então, eu investi um tempo nesse planejamento, nesse pensar, nessa reflexão do passo a passo que eu preciso fazer, quebrando mesmo. Aí eu vou lá, quebro, e aí eu coloco. Então eu vou fazer isso aqui tal dia, eu vou fazer isso aqui tal dia, esse tal dia. Por quê? Mesmo que demore mais tempo para eu executar aquilo ali, eu vou acabar o dia sem aquela sensação que a Eva comentou aqui, de frustração de que o dia passou e você não fez o que tinha que fazer. Porque você vai falar o dia e vai falar assim, não, mas não, aquilo ali eu caminhei, eu posso não ter concluído o que eu tinha, mas eu pelo menos eu fiz uma coisinha dessa coisa e eu sei que amanhã eu vou fazer mais uma coisinha disso. Então você começa a condicionar o seu cérebro, os seus pensamentos também, que você é uma pessoa que está executando, que você está fazendo o que precisa fazer, né? Então você foi aí direcionando, você foi aí trabalhando a sua consciência, trabalhando o seu pensamento, trabalhando naquilo que você tem que fazer. Então, quebrar o que é grande em etapas menores faz com que a gente vá mudando padrões comportamentais e dando comandos para o nosso cérebro de que a gente está fazendo o que precisa fazer, né? Então essa coisa de acumular, deixa eu juntar tudo aqui, vou fazer esse controle financeiro aqui da minha empresa só uma vez no mês, porque eu não recebo todos os dias, eu não tenho receita, eu não pago coisas. O que você faz? Você vai chegar no final do mês, vai ter muito mais trabalho para fazer isso, e fora que você condicionou o seu cérebro num padrão comportamental que não vai trazer os resultados tão extraordinários que você pode ter. Quebre em tarefas menores. Condicione a você fazer isso todos os dias, para criar esses hábitos, para criar essa rotina baseada em pontos positivos, em hábitos que vão ser positivos, né? Então, pense do jogo do longo prazo, pense no jogo de que os resultados vão vir melhores se você tiver esse pensamento, né? Então, vamos lá. Tá difícil você focar? Tá difícil você tornar aquilo ali um hábito? Quebre em coisas menores e descubra qual é o motivo que você vai fazer você executar aquilo ali, mesmo sem estar empolgado para fazer, sem estar com aquela energia, né? Porque você tem uma razão, porque você quebrou o que você precisava fazer em pequenas ações, em pequenos hábitos, todos os dias, em pequenas atitudes que você vai realizar. É um trabalho fácil, gente? Não, assim, ele pode, não é difícil, assim, falei, é fácil não, assim, vamos falar assim, né? O que eu queria dizer é o seguinte: tornar isso como padrão, mudar um padrão comportamental que já está enraizado na nossa mente há muito tempo, não é uma tarefa fácil. Mas uma vez que você começa a fazer, aí vira fácil, entendeu o que eu tô querendo dizer? Assim, mudar um padrão é desafiador, mas depois que você muda esse padrão, você incorpora tanto isso no seu dia a dia, tá tão incorporado que não é mais difícil, entende? Realmente virou algo cotidiano, virou algo que virou no piloto automático. Mas esse primeiro start, eu concordo que não é simples assim, né? Que é desafiador, que requer aí um esforço maior. Mas esse esforço maior, ele vai ser mais de imediato. Depois que você empreendeu mais esforço no começo, a coisa não vai precisar de tanto esforço assim. Você vai ver que ela vai ser mais fluida, né? Você vai ver que você vai conseguir executar aquilo ali. Agora, muitas vezes nós não damos tempo daquilo ali entrar no piloto automático, porque nós estamos muito condicionados a ter respostas rápidas. Então a gente fala assim, poxa, já tem uma semana que eu tô tentando isso daqui, não consigo, quer saber? Eu vou desistir.
E aí que tá a grande questão. Não existem resultados rápidos. Você tá aí, ó, um tempão com esse mesmo padrão, fazendo a mesma coisa sempre. Por que você vai deixar só 7 dias? Agora, no meio do caminho, você vai fraquejar? Você vai ter dias que você não vai fazer? Claro que vai. Claro que dia que você vai colocar lá e falar assim, eu vou fazer o controle financeiro da minha empresa todos os dias. Aí vai ter dia que você vai esquecer porque apareceu isso, apareceu aquilo e tal. E aí, o que você faz? Aí você fala, ok, hoje não deu, mas amanhã eu vou fazer. E aí, no outro dia, você recomeça. Porque a vida também é essa fase de recomeços, assim, né? Ela tá sempre assim, a gente começando novamente, fazendo novamente. Mas ter a consciência de que os hábitos são formados, né? Que a gente já tem, querendo ou não, tendo a clareza do motivo da ação, quebrando o que parece longo, difícil, desafiador em atividades menores, usando a organização e o planejamento como ferramentas para ajudar a quebrar, usando aí a reflexão, a filosofia, o pensamento, o porquê, né? Terminar um dia, todo dia, e falar assim, poxa, eu falei hoje que eu ia fazer lá, começar na atividade física que eu não fiz, mas por que eu não fiz? Então, usar esse questionamento, essa reflexão e evoluir com o que você refletiu e no outro dia falar assim, agora eu vou. Aí você começar, então, tudo isso é essencial. É essencial para a gente conseguir mudar padrões. Lembrando que sempre vai ser desafiador no começo, porque nós estamos com padrões comportamentais enraizados há muitos anos. Nós estamos com padrões que estão ali incorporados. Então vai exigir um esforço maior da nossa parte, vai exigir uma dedicação maior, vai exigir um comprometimento maior, né? Vai exigir um pouco mais da gente. Então use as suas ferramentas que você tem. O que você quer uma outra pessoa para te cobrar, coloca uma pessoa e fala assim, você me cobra isso daqui. Eu, no começo, quando eu não estava fazendo atividade física, eu lembro direitinho, eu comecei a compartilhar aqui nos stories, porque, né, quem me acompanha aqui vê que eu sempre coloco o do dia, mas isso começou lá em 2020, né, que eu comecei a colocar aqui e tinha dia que eu ia fazer só porque eu tinha que postar aqui para vocês. Então eu me comprometi tanto e eu sabia que se eu colocasse aqui para vocês ia virar um compromisso que eu falei assim, agora eu vou ter que fazer. Então use as artimanhas que vocês possuem aí também. Se comprometa com um colaborador, comprometa com alguém que vai te cobrar, né? Peça ajuda, um apoio. Use as armas que você acredita que são fundamentais para você, né? Tem gente que, por exemplo, na atividade física precisa do personal, tem gente que na empresa para evoluir vai precisar de um consultor, né? Tem gente que precisa de ter esse apoio. Eu, toda hora eu tenho um monte de mentor aqui, um monte de apoio, um monte de personal, um monte de mentores que me cobram, que também estão juntos para fazer essa cobrança, né? Em vários aspectos aí. Então, use as artimanhas que vocês possam ter aí, que vocês conhecendo, né, nesse autoconhecimento, conhecendo que vocês precisam para utilizar. Então, vamos lá recapitular para a gente já terminar nossa live aqui, que já está chegando a 1 hora que eu estou falando aqui com vocês, né? Conforme prometido, a gente ia falar hoje de como vencer, né? Parar de procrastinar, como a gente fazer o que a gente precisa fazer, né? Saber e fazer. Então, obviamente, eu não quero esgotar esse tema em 1 hora. É um tema que tem, assim, papo para muito tempo. Tem muita coisa para ser dita nisso e muita coisa para a gente entender e evoluir, tá? Mas, recapitulando então aqui, só para, né, pra gente fazer, para condensar tudo que eu falei aqui, como nos tornarmos, né, pessoas mais determinadas, focadas, pessoas que vão fazer o que precisa fazer e assim colher os resultados extraordinários, colher os resultados que a gente tanto quer. A primeira coisa é entender que nós somos seres de hábitos, que nós somos seres que queremos rotina, simplesmente porque o nosso cérebro
ele gasta muita energia e ele precisa executar muita coisa no piloto automático, porque se a gente tivesse que raciocinar tudo pra gente fazer, imagina, para escovar o dente você tinha que ficar pensando, a gente não dava conta. Então, a nossa fisiologia, né, isso é neurociência, gente. Se a gente estuda em neuromarketing, isso é anos de estudo que eu estudei isso, todos os meus cursos, faculdade, tudo que eu fiz, pós e tudo. O nosso corpo, ele precisa viver no piloto automático, então ele está o tempo inteiro buscando hábitos e rotinas. Mesmo você que acha que rotina engessa a vida, não é verdade. Você já vive numa rotina porque nós, na nossa fisiologia, nós precisamos disso. Então, primeira coisa, saber disso já ajuda, porque você já sabe que você é um ser carregado de hábitos, mas você está com hábitos ruins, você precisa então refletir para ver como trocar hábitos ruins por hábitos positivos. Essa é a primeira coisa. A partir do momento que você tem essa clareza, a Daisy está falando, né? É isso, é neurociência. O nosso corpo vive no piloto automático porque nós não damos conta. Senão, já pensou tudo que a gente vai fazer, a gente, né, ter que raciocinar? Não tem como. Sim, nosso cérebro ele quer economizar energia o tempo inteiro. Ele exige isso da gente. Então, ele quer isso. Então, a gente tem que, deixa eu, forjar meu cérebro aqui e tentar trabalhar. Eu vou transformar meu hábito ruim no meu hábito bom. Então, você ter essa consciência é muito importante. O segundo passo é a gente ter a clareza do que de fato é importante pra gente. Gente, a gente viver uma vida sem essa clareza é loucura. Vocês precisam entender o que é importante pra mim, o que é importante para minha empresa, quais são os meus valores, o que são as minhas prioridades. Porque o que é valor para mim, Érica, não é valor para a Deise, não é valor para a Vanusa, não é valor para a Amanda, não é valor para o Fernando. Depende, cada pessoa tem os seus valores. Então a gente precisa ter essa consciência e a gente precisa se permitir refletir sobre isso. Então ter o motivo para agir, ter essa motivação vem do motivo para agir. Uma vez que você tem clareza desses valores, o que acontece? Você vai fazer, mesmo não querendo, porque você sabe o que é prioridade e o que é clareza, o que é valor para você, né? Então, o segundo passo é esse. Aí eu falei, o terceiro passo é, uma vez que você já sabe que nós vivemos de forma automática, que nós já sabemos o que é prioridade e que nós vamos forjar então o nosso cérebro a fazer o que são os hábitos positivos que vão levar nos resultados que a gente quer, que é essa clareza aqui, nós vamos pegar aquilo que parece muito difícil e quebrar em tarefas menores, quebrar na aproximação mais factível possível e assim usar técnicas de organização, de planejamento, que eu tanto falo aqui com vocês, tem um monte de live fazendo isso daqui, eu falei já várias ferramentas. Aí vocês vão usar essas ferramentas e quebrar essas pequenas atividades em vários dias e começar a executar. E aí a quarta dica que eu falei é use de artimanhas para você se comprometer. Procure um mentor, um personal, um consultor, um coach para te ajudar nesse processo, né, de cobrança, de você se comprometer. Assuma compromissos com os outros, porque quando a gente assume compromisso com os outros, a gente tem a tendência a executar, porque não é só mais com você não vai se auto-enganar, né? Então, assuma compromissos, coloque outras pessoas envolvidas para te ajudar nesse processo. Então, eu dei 4 dicas aqui que eu tenho certeza que irão ajudar vocês a terem resultados mais... resultados extraordinários, resultados melhores, não mais melhores, vai ficar estranho, né? Então, resultados melhores em seus negócios, na vida pessoal, em todos os papéis que vocês aí executam. Combinado? Então essas são 4 dicas aí que eu dou, que funciona e que eu trabalho muito com os meus clientes, né? Porque não sei se vocês sabem, né, gente? Nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, em todo o processo que eu tenho junto aos meus clientes, o meu papel é ser essa pessoa que tá ali,
né, fazendo as outras se comprometerem e dando esse passo a passo, dando esses caminhos, trabalhando junto com eles, com esses empreendedores, todo esse processo para serem, acima de tudo, pessoas disciplinadas que executam e que estão vivendo ali dos seus valores, que são empreendedores de sucessos, né? Empreendedores de sucesso, então empreendedores que estão ali realmente vivendo dos seus negócios de forma lucrativa, leve e prazerosa. Então é isso. Obrigada pelos 4 passos, de nada. Obrigada a vocês que me acompanharam aqui, né, nessa 1 hora de live. Compartilhem essa live com outros empreendedores, se fez aí algum sentido para vocês, combinado? Então é isso que eu peço como retribuição. Eu desejo uma excelente tarde para todos vocês, que a gente possa estar aí juntos na próxima oportunidade, nas próximas lives. Combinado? Obrigada a todo mundo e todos vocês que interagiram aqui também. Já vou encerrando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.